E aí, pessoal, eu sou o chefe e hoje daremos continuidade ao nosso projeto Bombermão. Isso que está passando no vídeo é um review dessa aula que vou passar para vocês. Se vocês ainda não conhecem o projeto, eu deixaria um link com a playlist desse projeto na descrição do vídeo. Na primeira aula dessa playlist, eu explico sobre o projeto e qual a finalidade dele, beleza? Então, fiquem com essa aula e que a força esteja com vocês. Bom, vamos lá. Na aula passada, deixa eu dar uma revisãozinha rápida aqui. Mais um pouco. Na aula passada a gente... Deixa eu ver o que a gente fez que eu não lembro. Quando colocar a bomba, ele destruir esses bloquinhos aqui, certo? Então a gente fez o esquema das condições lá. Condições não, né? Deixa eu pegar aqui que eu não lembro. Dano detectado. Que quando eu acertar ele, deixa eu aumentar 200%. Foi aquele esquema da colisão aqui, né? Quando se o objeto temporário for diferente de nulo, ele recebe esse cara aqui, que eu verifico se todo mundo tem dano detectado, beleza? Deixa eu só tirar esse else aqui só para não ficar aquele print estranho lá, de não tem script, só para a gente continuar aqui sem nada. Então essa aqui é a parte de você conseguir explodir esses bloquinhos já. Apertei 2 vezes. Dessa forma ele explode quem está com esse dano detectado. Beleza? Essa aula ela vai ser um pouco metade conceitual e metade na prática mesmo. Né? Não vai ter muita alteração visível assim, mas é uma parte bem importante que a gente vai aplicar hoje. Que hoje a gente vai aplicar a parte das condições do jogador. Lembra que eu sempre falei para vocês quando a gente fez a bomba, quando a gente fez o nível da bomba, agora que a gente fez o fogo que acertava na gente também, eu expliquei das partes das condições. Sempre é voltado sempre a isso, né? Porque quando eu tenho, sei lá, 5 bombas, quando eu taco uma bomba, eu se escondo lá, explode a bomba, eu preciso que essa bomba volte para mim, certo? Porque se eu tenho 5 bombas, eu coloco 3, fico com 2. Aí quando terminar de explodir essas 3, eu preciso que elas retornem, que eu fico com 5 de novo, que é a quantidade que eu tenho fixa, certo? E o do nível do fogo é quando eu tenho um nível só, e quando eu vou pegar um item de fogo, ele vai aumentar esse item, ou esse nível, e sempre quando eu tirar uma nova bomba, ela vai dar já com o nível novo, beleza? Então o que eu tenho que eu vou mostrar para vocês é como que criar essa parte da condição. E falando o exemplo da vida, que é se eu tiver tipo 3 de HP, vida não, né? Vai ter a vida também e vai ter o HP, porque se eu tiver 3 de HP e 2 vidas, que aí quando acabar meus 3 HPs, eu vou perder uma vida, certo? E depois eu volto com os 3 HPs de novo. Falando isso, depois eu tenho que pensar em como fazer para fazer o item também de recuperar a vida, né? Recuperar HP. E também vida, né? Se você conseguir catar mais uma vida pelo jogo. Mas vamos lá. Então, quando o cara acertar o fogo em você, você vai perder 1 de HP. Então, isso também vai estar em um esquema de condição. Só que, como fazer com o que a gente já tem, né? Como a gente já tem essas informações, a gente pode colocar aqui no nosso jogador uma variável de HP, né, que a gente fez aqui com a bomba, quantidade de bomba, podia colocar quantidade de HP, colocar 5 também, e toda vez que acertasse o fogo, a gente diminuiria esse cara. Só que, para fazer isso, com o que a gente já tem hoje em dia, a gente ia ter que colocar esse dano detectado do nosso jogador, certo? Esse dano detectado, na verdade a gente ia ter que criar um dano detectado personagem, colocar no nosso jogador, e quando ele acertasse o nosso jogador, a gente ia ter que dar um find script para achar o script do nosso, sei lá, a gente criaria um condições aqui, um script normal condições, colocaria a quantidade de vida, achasse esse script e mandaria uma função para ele deletar, diminuir esse carinha.
certo? O problema é, se eu fosse adicionar uma vida no nosso personagem, eu ia ter que pegar o item e falar assim, alguém pegou esse item, aí eu ia ter que passar a mesma forma, ia ser bem mais complicado. Aí o que a gente pode fazer? Eu vou ensinar para vocês hoje uma metodologia diferente de trabalho. Na programação, para todo mundo não programar de qualquer jeito, cada um programa de um jeito na mesma linguagem. Imagine eu programo C#, aí vocês também, e cada um faz de um jeito o código e não tem nenhum padrão de código, não tem nenhum conceito aplicado nisso. Na programação existe um termo chamado Design Patterns, que se escreve assim. Deixa eu abrir o código aqui. Se escreve assim. Deixa eu colocar um bloco de texto aqui que eu acho que eu vou ter que escrever mais coisas. Chamado Design Patterns. Design Patterns, que é assim, né? Que você fala. O que são esses caras? Esses caras, a tradução dele seria padrões de design. Não sei que design seria padrões de... sei lá, padrões de construção. Que design, não sei se tem a palavra de design em português. Não sei desenho, porque design o conceito de design é um pouquinho mais que só desenho, né? Mas seria padrões de desenho de alguma coisa, né? No nosso caso da programação, vou colocar desenho aqui. Padrões de desenho. Mas o que seria esse desenho? Na programação é a forma que você desenha a estrutura. Que não quer dizer só desenho animado, caricatura, essas coisas, né? A palavra desenho vem de tudo. Você criar uma estrutura de uma casa, sei lá, você precisa do desenho da planta. Então, o desenho do código também precisa ser feito em padrões. Então, alguns caras, que eu esqueci o nome deles agora, que eles eram chamados de... hoje ainda chamado de Gangue dos Quatro. Acho que é Gang of Four. Que eram 4 caras lá que decidiram criar uns padrões de programação e fez uma série de padrões, e aí as pessoas foram aplicando em cima disso e foram criando mais até hoje. Então tem alguns que fizeram esses padrões. Por que utilizar esses padrões, né? Eu vou exemplificar aqui na construção de uma casa. Sei lá, no conceito de uma casa, você entende que tem que ter as paredes lá, a parede, o teto, a janela e porta, certo? E para isso é um padrão que todo mundo pensa. Toda casa vai ter que ter janela, porta e telhado e suas paredes. Senão não é conceito de uma casa. Então foram criados padrões para você ter esse tipo de coisa. Isso não quer dizer que você não possa usar o seu método. Você pode usar o que você quiser lá. Você pode criar uma casa sem janela e só ter a porta. Aí quando você quiser a ar que entra nela, você abre a porta e deixa a porta aberta. Mas isso conceitualmente não é certo, né? Você deixar uma casa sem janela nenhuma, né? Aí você fala assim, não, mas eu quero que a minha casa, em vez da janela e da porta, eu quero que seja sem telhado. Aí você tem que pensar, quando chover, vai acontecer o quê? Quando tiver muito sol, você vai estar lá e você vai acordar 5 horas da manhã. Com o sol batendo na sua cara, né? Ou chuva batendo na sua cara. Aí você fala assim, não, mas eu não quero ter porta na minha casa. Então você pula pela janela, você que sabe. Então tem alguns padrões que você utiliza para você ter um bom conceito assim, para dar tudo certo. Você sabe que aquilo foi testado por várias pessoas. Esse Design Patterns, eles fizeram de uma forma que foram testados vários testes e descobriram que essa é a melhor metodologia de trabalho para a criação de script e tudo mais, porque é fácil manutenção, é fácil você saber onde que estão as coisas, e se todo mundo usar, se eu pegar o código seu e você estiver utilizando o Design Patterns, né, e eu saber disso, eu consigo saber que você utilizou essa metodologia, então fica mais fácil eu me achar no código. Então, até agora acho que a gente não utilizou nenhuma, né? Só os padrões das funções, esquema de colocar chavinhas assim que a gente faz, algumas coisas bem básicas, que são pequenas, mas não deixa de ser um conceito de padrão, né?
Então, e hoje, o que a gente vai usar desses design patterns aqui? O que eu estou falando tanto assim, né? Hoje a gente vai utilizar uma metodologia chamada Singleton, que fala, né? O que esse carinha significa, né? Imagine assim, ó, tem uma classe aqui, certo? Eu vou criar aqui um exemplo. Sei lá, imagine a classe, sei lá, eu vou criar uma variável de vetor 3, chamada teste, ela vai receber o novo vetor 3, certo? Quando eu defino assim, ó, novo vetor 3, new vector 3, se eu digito novo vetor 3, quer dizer que esse carinha aqui é uma classe, certo? É uma classe de vetor 3. Se você clicar com Ctrl, acho que não tem. Mas se você tipo assim, essa aqui é uma classe. Se você for ver na documentação lá, do C Sharp, sei lá, ou do Unity, acho que é do Unity esse cara aqui, né? Deixa eu ver. Não, é do C Sharp mesmo. Se você for, tipo, procurar no C Sharp, não, essa aqui é do Unity. Mas acho que no C Sharp também tem. Toda vez que você der o new vector 3 aqui, que é o vetor 3, ele instancia o novo vetor 3, certo? Então se eu clicar aqui, sei lá, teste x, ele já que é um vetor 3, eu posso determinar um valor para ele aqui, certo? Então se eu colocar aqui teste embaixo é igual a new vetor 3, ele vai criar um novo vetor 3 e vai colocar esse cara aqui, certo? Então esse cara aqui é só uma referência de vários códigos que quando você dá um new, ele vai pegar aqueles códigos e colocar dentro desse teste aqui, certo? Aí imagine você pegar aqui, eu quero criar uma classe de condições, sei lá, que eu vou ter 3 de vida, 3 de HP e uma de quantidade de bomba. Aí eu venho aqui lá no meu jogo, crio o teste aqui, aí a põe quantidade de bomba é igual a 3. Opa. Oh, caramba. Quantidade de vida, só que você fazer esses dois. Quantidade de vida igual a 3, certo? Se eu fosse fazer aqui uma classe de condição. Aí tem esses dois carinhas aqui. Aí no script da bomba, eu preciso decrementar aqui ou incrementar essa vida, né? Ou essa bomba, dependendo do que eu for passar para ele, né? Se eu for tipo pegar um item de bomba, eu aumento a bomba aqui. Lá no outro script da explosão da bomba aqui, tipo assim, eu explodi a bomba, aí eu quero que aquele script do dano detectado tenha o teste lá, né? Tem o teste lá, que a quantidade de bomba dele, ele vai aumentar a quantidade de bomba dele, certo? Aí isso aqui daria para fazer, que aí aumentaria a quantidade de bomba quem tem esse script aqui. Só que se eu tipo, colocar assim, primeiro que não vai funcionar. E se eu dar um new, se eu colocar tipo, sei lá, uma variável chamada dano detectado, teste, é igual, eu vou ter que chamar, para instanciar ela, vou ter que colocar new dano detectado. A partir do momento que eu coloco new dano detectado, ele vai pegar uma instância nova, certo? Então se eu colocar essas variáveis aqui, quantidade de bomba igual a 3, quantidade de vida igual a 3, ele já vai iniciar com 3 aqui. E se eu diminuir aqui, se fosse agora, então o teste, já que tem 3 lá, deixa eu colocar aqui para vocês verem, né? Public, que eu vou sair de fora, né? Public quanti bomba, int igual a 3, certo? E quanti vida igual a 3. Se eu falar assim, ó, aí teste aqui, ponto, quantidade de bomba. Aí quando eu for colocar isso, né, eu vou fazer assim, menos, certo? Então, quando eu explodir uma bomba, sei lá, se aqui fosse a classe de bomba,
eu ia colocar aqui e ele ia diminuir a bomba dela. Só que se quiser que eu dei o new aqui, se eu fosse rodar esse script de novo e clicasse aqui, dano detectado, não sei o que, explodiu a bomba, aí eu vou e crio novo, dano detectado. Quando eu vou dar um new aqui, ele vai entrar aqui e criar de novo esses caras aqui. Então a quantidade de bomba aqui vai ser 3 de novo. Quando eu entrar aqui ele vai ser 3 e quando eu diminuir vai ser 2 de novo, não vai ser 1, porque eu já diminui uma vez. Aí se eu colocasse mais uma bomba, ele ia vir aqui e rodar de novo, ia criar do 3 de novo e depois diminuir mais 1. E eu não quero isso, né? Eu quero que ele fixe o valor lá. Eu quero que ele tenha a quantidade de 3 aqui, ele permaneça 3 e quando eu diminuir, ele vai ficar 2 e vai ficar 2 até eu diminuir de novo, ou aumentar, né? Não toda vez que eu iniciar ele criar de novo, criar com 3 de novo, né? E para isso, eles criaram esse chamado singleton aqui, né? O que significa esse singleton? Ele é uma metodologia usada, ele não é se você colocar singleton aqui, ele nem acha. Deixa eu ver. Ó, ele nem tem um código chamado singleton, é só uma metodologia singleton. E o que é essa metodologia, né? É transformar alguma classe que você vai usar em uma classe com uma instância só. O que são classes de instância só? Se você for criar uma classe que adiciona, que nem o vetor 3, que toda vez que eu iniciar uma classe do tipo vetor 3, eu preciso dar new vetor 3, que aí ele é do tipo vetor 3 e eu faço alguma coisa com ele. Que nem a gente utilizou em vários outros scripts aqui. Deixa eu pegar um de exemplo aqui. No mapa eu acho que a gente usou bastante, né? Clicar 2 vezes, aumentar 200%. Ó, aqui, ó, quando a gente cadê? Ó, quando a gente for adicionar os vetores lá, que é para pegar as posições, a gente criou o new vetor 3 e colocou a posição 1 e 1, certo? Em um carinha. Aí imagine se esse cara fosse o singleton, eu ia colocar o e 1, certo? E quando eu clicasse novo aqui, vetor 3, ele já ia estar com o valor 1 em 1. Aí eu ia ter que substituir o valor dele. Isso eu não quero, eu quero que ele seja valores fixos. Porque se eu fizer até o último, e depois eu for pegar o primeiro, como ele é o vetor 3, ele ia estar com o valor do último e todo mundo ia estar com o mesmo valor. Então, você só pode usar esse singleton quando é uma coisa que você vai usar uma vez só. Na verdade, instanciar uma classe só, né? Imagina a condição do nosso jogador. Eu vou ter a vida de 3 HPs lá. Quando eu diminuir que acertar a bomba em mim, eu vou diminuir 1 de vida, certo? Então eu não vou ter que criar uma nova condição para o meu jogador. Eu só preciso de ficar diminuindo essa vida. Então vocês têm que entender que esse singleton é utilizado somente quando você vai instanciar a classe uma vez só. Certo? Não que você vai ter que ficar dando new nela, que aí new não funciona. E como aplicar isso, né? Já falei demais, vamos já partir pro ataque, né? Vou criar aqui o nosso script, create, aí C# script, e vou colocar condições, sempre eu não sei se vocês já perceberam, sempre quando eu digito a primeira letra maiúscula, o segundo vai maiúsculo também. É porque eu acho que meu dedinho é retardado, que ele sempre esquece de sair a tempo. Eu penso em tirar, mas nunca sai. Então, quando eu digito o O, ele não tem tempo de sair aqui. Sempre sai maiúscula a segunda letra. Eu tenho que ficar apagando essa bosta. Condições. Para mim colocar com C cedilha, vou colocar com C, tá? Condições jogador. Por que não colocar condições personagem? Por quê? Porque as condições do meu jogador nem sempre serão as mesmas condições de um personagem. Porque no meu vai ter a quantidade de HP e a quantidade de vida. Quando o meu personagem perder todo o HP, ele vai perder uma vida e o carinha, não, o nosso como é que se fala? Nosso inimigo não, quando ele perder toda a vida ele vai morrer, certo? Então eu poderia colocar uma vida só e quando eu perdesse ele ia morrer. Mas aí ainda a gente não vai chegar nesse tipo de especificação.
Acho que na próxima aula eu já consigo explicar para vocês direito como que é só condições, que é todo mundo tem condições, e depois cada um tem condições específicas, certo? Mas a princípio a gente vai fazer assim, que é condições de jogador. Então, ó, eu vou pegar essa condição de jogador e colocar no nosso personagem, né? Jogador. Opa. Cadê? Condições de jogador. Condições de jogador. Ah, como assim não pode ser achado? Tá doido? Eu acho que ele não deixou eu criar aqui não. Deixa eu fechar aqui. Create C# script, condições, ó o cacete, viu? Condições de jogador, certo? Ver se eu consigo agora, né? Não sei o que deu não. Deixa eu colocar esse carinha pra cima aqui para deixar só os scripts aqui embaixo. Então nós temos aqui a movimentação do personagem, o ataque e as condições, certo? Eu vou aqui 2 vezes, tá? Reload. 200%. Então nós temos aqui o nosso... Eu vou apagar esses caras aqui primeiro, se eu for precisar usar eu crio de novo. Deixa eu só arrumar aqui bonitinho. Então vamos lá. O que a gente tem aqui nas condições, né? Do nosso jogador. Eu preciso ter... Eu vou já criar aqui, né? Public. Por que eu vou criar como public? Porque se eu for usar essas variáveis de outra classe, o que eu vou fazer, né? Que quando eu for adicionar a bomba lá e explodir a bomba, tem que voltar a minha bomba de volta, eu tenho que colocar como public para eu poder enxergar quando eu estiver digitando lá. Então aqui vai ser public int quantidade bomba, certo? E para isso eu vou criar mais 3, que é a quantidade de vida, não, quantidade de HP, né? Que a vida também vai ter. Deixa eu até criar aqui. Quantidade de vida, quantidade de HP e nível da explosão, né? Tava explosão, né? Depois eu vejo. Explosão. Que é o nível da explosão mesmo, né? Não da bomba, da explosão. Então eu tenho que ter esses 4 caras aqui. Como eu expliquei para vocês, esses caras têm que ser de uma forma que ele não... quando eu criar lá, instanciar a classe, ele não modificar esses valores aqui, né? Eu preciso que eles estejam da mesma forma que eu deixei da última vez. Para isso a gente usa um carinha aqui, ó, chamado public static. Opa, nem sei o que é aquele. Cadê? Static. Certo? Public static, o nome da classe. Aqui é o nome dela, né? Instância. Assim. Vamos lá, né? Várias coisas novas e, na teoria, erradas, né? Instância. Por que eu vou colocar uma palavra em inglês aqui, sendo que a gente está fazendo todo em português o código, né? Como eu falei para vocês no começo, eu estou explicando a parte de design patterns lá, que é design patterns, né? Padrões que as pessoas utilizam. Então, se alguma pessoa for utilizar o código de vocês, sei lá, se vocês estiverem numa indústria de games e estiver utilizando o design patterns lá, e você fala assim, estou usando um singleton em tal lugar. Aí a primeira coisa que eles vão pesquisar é se você está usando essa instância aqui. Por quê? Porque esse cara se chama instância, né? Vou colocar em português. Que é a instância da classe, né? Então, se você estiver utilizando essa metodologia do singleton, eles vão procurar esse carinha aqui. Então, já que a gente está utilizando um padrão, vamos seguir o padrão, que é colocar esse cara aqui, certo? Tem um modo mais sofisticado de fazer esse que eu estou fazendo aqui, essa linha aqui, que é colocar esse cara assim e transformar ele em um getter setter e modificar alguma coisa.
de verificar se ele está nulo ou não, mas pro exemplo que eu vou dar para vocês, eu vou explicar dessa forma. Futuramente a gente pode fazer um refactor e fazer do modo bem certinho. Mas só para não ficar tão complicado, eu vou explicar assim, dessa forma. Então o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu estou criando uma classe, uma variável, né? Com o tipo dela vai ser o tipo da classe, certo? Se eu criar com o mesmo tipo, se eu vir aqui, ó, e colocar aqui, sei lá, no void start. Colocar instância ponto quantidade de bomba, tá vendo que eu tenho essas informações? Então quer dizer que essa variável aqui é do tipo condições de jogador. Para vocês entenderem, quando eu expliquei sobre classe nas aulas de introdução lá, isso aqui é uma classe, tá vendo? E o Vector 3 também é uma classe. Se eu falar que ela é um Vector Tree, esse instância aqui, ó, se eu clicar aqui, o X, opa, tá vendo que ele tem X, Y, Z? Porque agora era da classe Vector 3. Só que se eu colocar aqui da classe condições de jogador, ele vai ter as variáveis que tem na condições de jogador. Então aqui eu vou ter a quantidade de bombos. Certo? Só para vocês entenderem essa parte de tipo da variável, né? Aqui é só o tipo dela, o tipo da variável. E toda variável é uma classe. Tanto que se você colocar com string, string também é uma classe, só que ela tem várias informações sobre a string, né? Se eu colocar aqui ponto, até vem tem clone, compare, copy, hashcode, então tem várias coisas dessa classe aqui. Só que esses são os tipos primários, né? E nessa aqui a gente criou um tipo. Então o tipo dela vai ser instância, certo? Instância aqui, né? E por que estática, né? Para você utilizar o singleton, ele precisa ser estático. Porque você sendo estático, ele não modifica o valor. Que é a questão que a gente falou lá. Se eu der um nil nela, se eu der um nil nela, mesmo se ela sendo estático aqui, se eu der um nil condições de jogador, ele vai resetar todos esses caras aqui. Certo? Então, se eu colocar estático aqui, eu sei que esses caras aqui são fixos, só que mesmo assim, se eu der nil, ele vai zoar o barraco, né? E como que eu tenho que fazer isso? Se eu coloco instância aqui, eu preciso, quando eu definir uma classe, eu preciso que ela seja uma instância única, que ela já fique na memória sempre, e ela sempre fica rodando esses valores sem eu dar nil nela, que eu não posso dar nil. Só que como que eu vou chamar uma classe sem dar nil, né? Toda vez que eu crio uma classe, eu faço assim, né? O tipo dela, instância igual a new condições de jogador, certo? Assim que eu chamo uma classe, que eu ensinei para vocês, e é assim que faz uma classe. Só que se eu dar new aqui, ele vai resetar todo o valor dela. E para utilizar o singleton, eu uso uma forma de sempre, tipo assim, não precisar dar new nela, porque ela sempre vai estar rodando, certo? Então aqui, ó, lembra que eu falei para vocês que esse Bonner Behavior, ele tem o start, o void update, tem aquele onTrigger, né? Se você estiver usando lá o 2D, que é onTrigger, putz, não lembro, onTrigger collision? Não, onTrigger, putz, onTrigger alguma coisa, onCollision, calma aí, deixa eu achar aqui que eu fiz, né? Aqui, onTrigger enter 2D. Esse cara aqui que eu expliquei na aula passada, ele também é uma função que está dentro desse MonoBehavior aqui, certo? É uma classe também e está dentro desse cara aqui. Toda vez que eu tenho o Hingeboard do nosso personagem, ele procura se tem essa função aqui e coloca dentro dela. E executa aqui dentro. Então tem esses caras aqui, sendo que eu não criei eles, certo? E também, deixa eu apagar até aqui, né? Tem um cara chamado awake. O que significa essa palavra? Essa palavra aqui significa acordar, né? Despertar, sei lá. Despertar. E é exatamente isso que ela faz. Quando você coloca com o start, que é quando o objeto está pronto para ser executado, ele inicia o start, que é para definir as variáveis, e já define o update também, que é quando o frame por segundo, certo?
O update ele faz frame por segundo e o start quando inicia o código. Esse awake aqui é o despertar do código. Quando ele vai ser chamado de alguma forma, a primeira coisa que ele faz é executar esse awake aqui. Então eu preciso que quando ele for despertado, esse cara aqui preenche esse cara aqui. Que eu não sei se vocês perceberam, que nem aqui, ó, deixa eu achar um aqui, né? Acho que o mapa tem. Ó, tá vendo aqui, ó, objeto, eu liguei um public objeto pilar, certo? Eu apenas declarei a variável pilar, que ele é do tipo GameObject, certo? Aí aqui embaixo, não lembro onde que eu coloco ele. Ah, tá. Esse cara aqui eu não coloco por aqui. Eu coloco lá fora, lá no como é public, eu coloco lá pela instância lá, né? Mas só de pensar assim, ó, aqui eu estou só instanciando ele, eu não estou colocando nenhum valor dentro dele ainda, só estou instanciando não, só estou declarando ele, só que eu não coloquei nenhum valor nele ainda. Só quando eu faço aqui fora, aqui, no nosso mapa, né? Que eu coloco o piso aqui no nosso piso, ou pilar no nosso pilar, que eu coloco o valor dentro dele, certo? Aqui condições é a mesma coisa. Dessa forma que eu fiz aqui agora, eu criei uma variável chamada instância, ela é do tipo condições jogador, ela é uma variável pública, né? E ela é do tipo estático também, certo? Eu não coloquei nenhum valor dentro dela ainda. E o que eu tenho que fazer é dar um valor dentro para ela, né? Então esse awake aqui, que é quando desperta o nosso código, quando eu despertar esse código aqui, eu preciso determinar que quando ele desperta, esse cara aqui recebe alguma coisa. O que eu vou receber desse cara, né? Já que aqui eu só estou distanciando o tipo dela, eu preciso colocar um valor dentro dela, né? E o valor dela vai ser this. O que é this? This significa isto, né? Significa isto. Que é esse código mesmo. Então, ela sendo estática, eu não preciso mais... Ela vai ser estática, então ela vai sofrer só uma alteração inicial, só vai instanciar ela, certo? Ela vai ser do tipo condições jogador e ela é uma instância. Ou instância não, aqui é só o nome, né? Que ela é uma instância. E ela vai receber ele mesmo. Então eu sei que aqui só vai ser executado uma vez o código. Então toda vez que eu chamar esse código aqui, ele vai iniciar ele e vai falar assim, ó, essa variável aqui, se você chamar a instância, né? O instância dele, ele vai ser o retorno desse código aqui. Então se eu falar assim, ó, no start, que atualmente a gente vai fazer dessa forma, né? Void, void, start, certo? Eu vou começar com a quantidade de bombas igual a 3, certo? Eu posso colocar aqui até como private, mas eu quero mostrar para vocês. Ó, a quantidade de bomba vai ser 3. Tô pensando se eu faço aqui. Apesar que depois eu vou ter que modificar. Então vou fazer aqui mesmo. A quantidade de bomba igual a 3. A quantidade de vida igual a 3 também. Quantidade de HP. Vai ser uma vida só para começar, né? Quantidade de bombas. Eu vou começar só com uma na teoria, né? Com uma bomba. A quantidade de vida vai ser uma também. A quantidade de HP vai ser 3 HPs. E o nível da explosão vai ser igual a 1. Certo? Só vou ficar assim na piramidezinha certinho. Então eu começo com a quantidade de bomba igual a 1, a quantidade de vida igual a 1, o nível da explosão igual a 1 e a quantidade de HP é igual a 3. O nível da explosão, né? Falei quantidade de explosão. Dessa forma, eu iniciei já o nosso personagem, certo? Ele tem todas as informações. O que eu vou fazer futuramente, que eu sempre falo as coisas no futuro, né?
que eu não vou declarar por aqui, eu vou colocar um script de controle de tudo, né? Ser controle do jogo, e nele vai ter as informações que eu começo, os iniciais, que é a quantidade de blocos. Lembra que aqui no mapa eu coloquei coluna e piso aqui, né? Mas eu quero que esse cara aqui seja totalmente independente. Eu quero que todas as informações que são fixas aqui seja só em um carinha lá, só no controle do jogo. Aí nele vai ter todas as informações, porque eu preciso, sei lá, quantidade de bomba, eu vou precisar exibir também na tela, né? E eu não vou puxar isso do jogador, eu vou puxar isso de um cara que vai ter todas as informações, assim como o nosso jogador também tem. Certo? Apesar que eu acho que eu vou ter que puxar do jogador sim, porque é ele que vai sofrer as alterações. Mas enfim, e depois eu vou ter um script de controle do jogo, que aí vai ter várias outras informações. Tem controle das cenas, controle de qual stage que eu tô, qual a dificuldade do jogo, né? Então vai ter várias outras informações. Mas então aqui são as configurações iniciais. Então ele vai iniciar aqui, quando iniciar o código, ele vai instanciar esse cara aqui, e quando iniciar o script, ele vai começar incrementando esses valores aqui, certo? Aí você pode perguntar assim, mas que esse monte de coisa editou e você não fez nada com isso, né? O que isso quer dizer? Se eu vim aqui, ó, explosão não, deixa eu pegar um exemplo mais bonitinho. Eu lançar bomba. Não, bomba não, eu vou pegar do jogador mesmo. Ataque personagem. Aumentar 200%. Ó, lembra que eu coloquei aqui quantidade de bombas? Que eu coloquei lá como 5? Esse cara aqui eu não preciso mais dele. Que eu tenho a quantidade de bombas agora nas condições do meu jogador. Aí ele está falando assim, ó. Aqui retorna a quantidade de bombas, certo? E aqui eu decremento a quantidade de bombas. Se eu posso colocar bombas, eu verifico a quantidade que tem. Como é que eu sei a quantidade que eu tenho, né? Eu preciso ir lá no condições de jogador e puxar as informações de lá. E como é que eu faço isso, né? Eu poderia falar assim. Aqui. Quantidade de bombas. Bombas é igual a new condições jogador ponto quantidade de bombas. Opa. Quantidade de bombas. Certo? Aí eu pegaria lá a quantidade de bombas que tem. Isso aqui é do tipo condições de jogador. Tá, não, isso aqui é int, porque eu tô pegando só aqui o valor dela. Aí eu falaria assim, ó, beleza. Então esse cara aqui, a gente já tem a quantidade de bombas. Porque aqui tá em outra coisa, então eu tenho que fazer isso aqui também. Vim aqui e passar aqui, certo? Se a quantidade lá for maior. Só que lembra que eu falei para vocês, quando você dá new nela, ele vai resetar a instância de novo. Então aqui na condição de jogador, esse start ele vai executar de novo e vai colocar todo mundo de volta. Isso eu não quero, que é aquela parte que eu falei que eu quero ele sempre atualizando em vez de criar um novo. E como é que a gente faz isso, né? Aqui, ó, eu posso simplesmente fazer isso. Condições jogador, ponto instância, ponto quantidade de bomba. Aqui é decrementar, né? Decrementar. E também fazer isso para saber a quantidade de bomba que eu tenho. Por que fazer dessa forma? Ó, aqui também que eu não estou dando new, se eu não estou dando new, ele não está instanciando uma nova classe. Quando eu puxo instância aqui, ele puxa, além de pegar o tipo da classe, ele puxa esse instância. Então o que esse instância é? Quando ele acordar, né? Ele vai pegar disso. Então ele sabe que quando esse instância aqui é essa classe inteira, porque eu poderia fazer assim, ó. Assim também funciona. Ou não, né? Ó, tá vendo? Tá. Aqui ele tá falando que esse cara não é estático, tá vendo? Esse campo quantidade de bomba não é estático. Então ele não deixa eu colocar nele. Eu tenho que colocar todo mundo como estático aqui para poder modificar esse valor.
Mas não, eu preciso... Eu quero que esse cara... esse seja estático e os outros não. Eu quero que os outros sejam alterados. Opa, de bomba não, né? Aqui é menos, né? É porque só pegar o resultado ele não vai colocar em nenhum lugar, por isso que deu erro. Então eu quero que esse cara seja estático e esse não, que esse cara seja normal. Que esse cara aqui, como é a classe inteira, ela já está instanciada. Então eu só vou pegar o valor dela, que é esse cara aqui. Beleza? Então aí aqui ó, eu também faço a mesma coisa. Em vez de eu colocar esse cara como estático e ter que dar um... Aí para usar esse cara como estático, eu vou ter que dar um new na classe e utilizar esse valor dela aqui. Isso eu não quero. Eu quero que esse cara aqui seja o estático e ele seja a referência do script e ele tenha a referência da quantidade de bombas. Certo? Essa parte aqui eu sei que é extremamente complicada para vocês, né? Para mim também é. Mas essa parte aqui é difícil explicar. Mas é uma forma de você instanciar uma classe sem modificar ela quando você dá um new na classe. Certo? Tipo aqui, ó. Condições de jogador, é preciso só instância de uma vez só dessa classe. Porque eu vou ficar só atualizando ela, eu não vou modificar o valor dela. Que tipo assim, que nem eu fiz aqui, eu vou lá no nossa bomba. Deixa eu abrir aqui o script dela. Ataque bomba. Deixa eu aumentar aqui 200%. Ó, tá vendo que aqui na bomba, ela tem o nível da bomba. Ah não, aqui eu... Cadê? Start, adicionar a bomba. Não, na verdade aqui, ó, eu já estou dentro da bomba, né? Aqui eu vou modificar o nome para ser adicionar explosão, né? Explosão. Por quê? São só esses dois caras aqui. Porque aqui eu já estou dentro da bomba, né? Eu não vou adicionar a bomba, eu vou adicionar a explosão. Que aí instantiate explosão, certo? Então, ó, quando eu aqui, antes de destruir a bomba, eu posso fazer assim também, ó. Condições, jogador, ponto instância, ponto quantidade de bomba e aumentar, certo? Porque quando eu destruir uma bomba, eu preciso aumentar ela de volta. Então tá vendo que eu consegui utilizar a condição de jogador também nessa classe aqui, que é o que estava zoado também, né? Então aqui também eu tenho a parte do nível da bomba. O que é esse nível da bomba? Ah, tá, é o nível da explosão. Eu vou modificar esse valor também, que não é o nível da bomba, né? Da explosão. Nível explosão. Certo? Aí, ó, esse cara aqui, em vez de ser uma variável aqui, eu posso tirar aqui. E aqui ser uma função, certo? Que nem eu fiz lá no quantidade de bombas. Eu crio aqui uma void o que era mesmo? Void nível de explosão. Só modificar aqui o N para maiúsculo. Esse cara, na verdade aqui vai retornar o inteiro, né? Nível da explosão, certo? Return. Aqui vai ser condições jogador, ponto instância, ponto nível da explosão, né? Aqui, nível explosão. Aqui ele pega o nível da explosão que está lá, certo? Então aqui também eu usei mais informações. Aqui no nosso... Eu ia colocar uma função aqui também, que eu falei que eu ia fazer igual aqui, né? Que nem aqui, ó. Que fica estranho colocar isso tudo aqui, ó. Tá vendo que aí instanciar tudo aqui é mais fácil fazer nível da explosão, que aí ele pega dentro de uma função e fica mais apresentável. Certo? Então com isso a gente já fez o nível da explosão, pegando direto do nosso condições de jogador. A gente fez aqui aumentar a quantidade de bombas depois que ele pega lá, que ele explode a bomba, né? Antes de destruir a bomba, ele aumenta a quantidade de novo e já destrói a bomba, certo? E aqui
ele diminui a quantidade de bomba quando você coloca a bomba. E aqui ele verifica se a bomba é maior que 0, ele coloca também. Beleza? Até aí tá tudo certo. Vamos lá ver nosso jogo. Que eu fiz um monte de coisa, eu nem sei se está certo. Né? Vamos lá. Nosso jogador. Então nosso jogador ele tem a quantidade de bomba, que é uma só. A quantidade de vida que é o nosso personagem e a quantidade de HP também a gente não vai conseguir testar agora. E o nível da explosão está como 1, certo? Então, ó, se eu colocar aqui... Ó, eu não consigo colocar 2 bombas. E depois que explode a bomba, aí sim eu consigo colocar a bomba. Tá vendo? Ó, porque se vocês verem aqui no lado direito, quando eu coloco uma bomba, ele fica 0, tá vendo? E depois ele volta para 1, certo? E é isso que a gente tem que fazer. Então já está até funcionando nosso joguinho já. Já vai dar para brincar de fazer alguma coisa. Falta só o inimigo, né? Não vai chegar ainda. Primeiro eu vou fazer os itens. Então, ó. Então é isso que eu queria explicar para vocês sobre esse design patterns aqui, que é o singleton. E dar esse conceito de a gente utilizar essa forma de design patterns dos caras que já testaram. Eu vou trazer mais alguns para vocês futuramente. Beleza? Eu só vou testar... não, acho que senão vai complicar mais. Eu ia fazer a parte de diminuir a quantidade do HP do nosso personagem. Como é que eu faria isso, né? Se vocês conseguirem pensar isso, aí eu explico na próxima aula. Tentem fazer isso, de diminuir a vida do nosso personagem. E aí na próxima aula eu explico como é que faz isso. Certo? E vou explicar de uma maneira que com isso dá pra gente fazer. E uma maneira melhor de fazer isso, certo? Só para vocês saberem que envolve o dano detectado, né? Envolve também o nosso jogador e as condições do jogador, que é só diminuir a quantidade de vida. Só que você tem que determinar que é o personagem. Beleza? Só apagar aqui, né? Que a gente fez o... Onde que a gente fez aquelas anotações lá? Foi na explosão? Ah, foi aqui no dano detectado. Certo? Então, eu sei que essa aula ficou extremamente complicada, mas só para vocês entenderem, se vocês não entenderam do jeito que eu falei, vocês podem perguntar lá, que aí se for uma coisa que é genérica, eu explico no vídeo de novo, e se for uma coisa pontual, eu explico direto lá no comentário. Beleza? E aí na próxima aula eu vou fazer essa parte do dano refletir no nosso personagem. E talvez, se tudo der certo, eu explico a parte dos itens, né? Porque eu tô prometendo essa parte dos itens já faz umas 3 aulas já, né? Mas eu acho que agora, como a gente já tem a parte da vida, da quantidade de bombas e do fogo, acho que a gente dá pra fazer do item. Não sei. Porque eu preciso explicar para vocês a parte da hierarquia de classe, que é bem importante para a gente nesse momento. Mas eu acho que pode... não sei, um dos dois eu vou ter que fazer. Ou da hierarquia de classe, ou dos itens. Beleza? Bom, essa aula vai ficando por aqui. Eu vou só colocar aqui para vocês verem uma quantidade maior de bomba, né? Nosso código, jogador... condições de jogador, né? Colocar a quantidade de bomba igual a 3. Porque aí agora vocês podem ver melhor. Ó, tá vendo? Diminuiu 2 aqui, ó. Explodiu uma, explodiu outra e voltou o nosso valor. Certo? Se eu colocar aqui 3 bombas, ele volta o valor lá. Certo? Se eu aumentar aqui o nosso nível, 3... que eu nem testei assim, né? Ó, o fogo já sai comendo tudo. Outra coisa que eu tenho que arrumar depois é esse fogo que tá atravessando tudo, né? E depois também fazer uma bomba explodir a outra, né? Uns detalhezinhos que a gente tem que fazer. Certo?
certo? Mas talvez vocês viram que... Aí, viu? A gente já matou um monte de parte do mapa. Ele tá destruindo 2 quadrados de uma vez? Ah, tá. Que beleza. Já destrói tudo de uma vez. Mas se a gente tá conseguindo limpar o mapa já, detectar o dano, aumentar o nível da explosão, diminuir a quantidade de bombas, a gente já fez bastante coisa já. Você viu que atravessou ali, podia matar meu carinho. Só para vocês entenderem que vocês podem estar sentindo dificuldade de fazer as coisas, mas vocês têm que pensar assim, ó, quem está acompanhando, que se estiver acompanhando desde o começo, lembra que nas primeiras aulas eu estava explicando o que é uma variável, o que é uma função, o que é um tipo inteiro, string, como utilizar o print. Aí eu comecei a fazer funções com vocês, comecei a fazer o for, né, que é para fazer repetição de código, que é esqueci o nome, que é utilizado, estrutura de repetição, né, que é o for. E agora eu estou ensinando já design patterns para vocês, que é para usar o singleton, que é uma classe, um esquema de classe que é bem importante na programação. Vocês podem utilizar qualquer linguagem. Então, só de vocês saberem esse aprendizado, de que vocês estão aprendendo várias coisas, e tudo que eu ensinei até aqui, até hoje, vocês conseguem utilizar em fazer programação mesmo, não que isso não seja programação mesmo, né? Mas eu falo para empresas que quiserem trabalhar com programação, é isso mesmo que vocês vão utilizar. Vocês vão utilizar funções, variáveis, as classes. Vocês vão mudar algumas coisinhas das classes que é um pouquinho diferente em C#, que vocês vão usar o namespace, algumas coisas, apesar que dá para usar aqui também. Mas vocês vão usar tudo isso, ainda mais esses design patterns que eu ensinei para vocês, vocês também utilizarão em aplicações web, aplicações desktop, em várias outras coisas, não é só em jogo. Então, tudo que eu estou ensinando aqui não é para vocês usarem só em jogos. Vocês podem usar em várias outras coisas também. Em projetos grandes, como de empresas também. Beleza? Se tiverem qualquer dúvida sobre alguma coisa ou pedido, fala assim, não, agora que você pode explicar direito a parte de classes, que eu não sei nem... Eu acho que expliquei para vocês só o básico das classes. Que aí tem o esquema de static, que eu expliquei bem por cima o que é. Se tiverem qualquer dúvida, assim, ou sugestão ou xingamentos que eu não estou explicando direito, aí pode postar aí que eu respondo ou genericamente em um vídeo, que aí eu vejo se é uma dificuldade geral, ou é uma dificuldade pontual que eu explico direto no comentário. Beleza? Bom, é isso aí e até a próxima aula. Inscrevam-se no nosso canal, curtam a nossa página no Facebook e acessem o nosso site www.chef.rocks. Mais informações na descrição do vídeo. Muito obrigado e que a força esteja com vocês.